Há verdades que quebram nossos ossos sem tocar na nossa pele. Quando o castelo de vidro da perfeição desmorona, o som dos estilhaços é ensurdecedor. Mas é no silêncio que se segue que a verdadeira sobrevivência começa. Esta é a história de uma mulher que precisou perder absolutamente tudo em que acreditava para descobrir a força que sempre esteve adormecida dentro dela. Mariana era a herdeira de um império imobiliário paulistano. Uma mulher que trocou a própria voz pela harmonia de um lar que só existia em sua mente. Casada com Rodrigo, o charmoso e manipulador diretor de sua empresa, ela se via cada vez mais invisível. O nascimento de Beatriz, a filha do casal, deveria ter sido o ápice da felicidade. Mas a menina nasceu com uma assimetria nas pernas, o que a fazia mancar. Para Rodrigo, um homem obcecado pelas aparências da alta sociedade, a filha era um defeito inaceitável. O desprezo do marido envenenou as paredes da mansão no Morumbi. Mariana tentava compensar a ausência de amor paterno com o dobro de afeto, suportando as humilhações diárias de Rodrigo em nome de uma família que, na verdade, já estava morta. Até que a farsa atingiu seu limite. O ar-condicionado do luxuoso shopping Cidade Jardim, em São Paulo, sempre causava arrepios em Mariana. Mas naquele fim de tarde, o frio parecia vir de dentro dela. Caminhar por aqueles corredores de mármore brilhante, ladeados por vitrines de grifes internacionais, era um lembrete físico de sua inadequação. Amanhã seria seu aniversário de 30 anos. Uma data que deveria celebrar a maturidade e a alegria, mas que pairava sobre sua cabeça como uma sentença. Rodrigo havia exigido que ela comprasse um vestido de gala deslumbrante para a festa que ele próprio organizou. Mariana odiava festas de gala. Ela preferia vestidos leves, rasteirinhas e a brisa no rosto. Mas seu marido havia deixado claro que a esposa de um executivo de sucesso não podia se vestir como uma adolescente rebelde. Cada passo dela pelo shopping era pesado, arrastado por uma melancolia profunda. Ela observava os manequins com vestidos cintilantes e sentia um nó apertado na garganta. Onde havia ido parar a mulher cheia de sonhos que ela costumava ser? Como ela havia permitido que sua identidade fosse engolida por aquele casamento frio e ditatorial? As perguntas ecoavam em sua mente, sem respostas, enquanto a música ambiente do shopping soava como uma marcha fúnebre para sua juventude perdida. As palavras ásperas de Rodrigo da noite anterior ainda queimavam em seus ouvidos como brasas vivas. Ele a havia encurralado no closet da mansão, olhando-a de cima a baixo com um desprezo que gelava o sangue. Era como se ele não estivesse olhando para a mãe de sua filha, mas para um objeto defeituoso que precisava de reparos urgentes. Mariana tentava se convencer de que ele apenas queria o melhor para os dois, que o mundo dos negócios exigia aquela postura impecável e cruel. O problema era que essa justificativa estava perdendo a força. Ela se abraçou instintivamente no meio do corredor do shopping, tentando afastar a sensação de que estava enlouquecendo. A festa de amanhã não era para ela. Era um palco montado para que Rodrigo desfilasse seu poder, sua influência e sua suposta família perfeita perante a elite paulistana. Mariana seria apenas um adereço, um troféu mudo e bem vestido. Ela só queria um jantar simples, com algumas amigas de infância. Beatriz rindo na cabeceira da mesa e, talvez, um sorriso sincero do marido. Mas sorrisos sinceros eram artigos de luxo que Rodrigo não oferecia há muitos anos. A solidão dela era tão palpável que quase tinha peso, puxando seus ombros para baixo a cada respiração. Foi no instante em que ela parou diante de uma vitrine iluminada por luzes douradas que o ouviu. Um chamado familiar, um tom de voz que ela não escutava direcionado a ela há séculos. A voz de Rodrigo soou pelo ambiente, macia, aveludada, carregada de uma doçura que fez o coração de Mariana errar as batidas. Por uma fração de segundo, uma esperança irracional e desesperada inundou seu peito. Será que ele havia percebido a tristeza dela? Será que ele cancelou as reuniões na Avenida Faria Lima para vir ajudá-la a escolher o vestido, como faziam no início do namoro? As lágrimas marejaram seus olhos verdes, antes mesmo que ela se virasse.
A vulnerabilidade de uma mulher que passa anos mendigando afeto a transformou em uma criatura ingênua por aquele breve momento. Ela desenhou um sorriso aliviado no rosto, pronta para correr até os braços dele, pronta para pedir perdão por ter duvidado do amor do marido. A mente de Mariana construiu um castelo de reconciliação em milissegundos. Ela girou nos calcanhares, a respiração presa, os lábios entreabertos para dizer o nome dele com carinho. A luz do shopping parecia brilhar apenas para aquele reencontro, mas a realidade tem um jeito perverso de destruir ilusões. O sorriso de Mariana congelou e se despedaçou lentamente, caindo de seu rosto como vidro quebrado no chão de mármore. Rodrigo estava lá, a poucos metros de distância, mas o cenário de romance não a incluía. Ele não estava sozinho. Ao seu lado caminhava uma mulher que parecia ter saído das capas de revistas que Rodrigo tanto adorava jogar na mesa de centro da sala. Ela era deslumbrante. Os cabelos loiros e volumosos caíam em ondas perfeitas pelas costas. Ela usava uma blusa de seda branca que abraçava curvas impecáveis e uma saia lápis que exalava poder e sensualidade. Se fosse apenas uma colega de trabalho, Mariana poderia ter racionalizado a situação. Mas a mão de Rodrigo não estava no bolso de seu terno italiano. A mão dele, larga e possessiva, descansava firmemente na cintura daquela mulher. E pior do que o toque físico era a intimidade do olhar. Ele a olhava como um homem sedento olha para um oásis. O mundo ao redor de Mariana simplesmente sumiu. O barulho das pessoas caminhando, a música suave das lojas, tudo foi substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Seu estômago revirou violentamente. A traição não era uma suspeita. Era uma pintura em tamanho real, exposta sob a luz fria da tarde paulistana. Paralisada atrás de um pesado pilar espelhado, Mariana sentiu o ar abandonar seus pulmões. Ela se tornou uma estátua, incapaz de recuar ou avançar. Observava, com um misto de horror e fascínio doentio, o marido inclinar a cabeça e sussurrar algo no ouvido da loira. A mulher jogou a cabeça para trás em uma risada cristalina, uma gargalhada de quem tem o mundo aos seus pés. O toque casual dele deslizou da cintura para a curva do quadril dela. Mariana cravou as unhas nas palmas das mãos até sentir a pele ameaçar romper. Ela conhecia aquele homem, mas o marido afetuoso daquela cena era um fantasma que não a visitava há anos. A ficha começou a cair com o peso de uma bigorna. Todos os atrasos no escritório, as viagens repentinas de negócios para o Rio de Janeiro, o cheiro sutil de perfume doce que ela encontrava no paletó dele. Estava tudo ali, materializado em carne, osso e um sorriso debochado. Mas o golpe de misericórdia ainda estava por vir. Rodrigo não apenas passeava com a amante. Ele gentilmente guiou a mulher em direção à entrada de uma das boutiques mais exclusivas e caras do shopping. Uma loja cujas vitrines exibiam apenas rendas francesas, tules imaculados e cetim branco. Era uma loja de vestidos de noiva. Movida por um instinto puramente irracional, Mariana começou a segui-los. Suas pernas tremiam tanto que ela sentia que desabaria a qualquer momento, mas uma força invisível a empurrava para frente. Ela precisava ver. Precisava entender o tamanho do abismo em que havia caído. O casal entrou na boutique de noivas. Mariana esperou alguns segundos, engoliu a náusea seca que subia pela garganta e deslizou para dentro da loja como uma sombra. O ambiente cheirava a lavanda e dinheiro. Ela rapidamente se escondeu atrás de uma arara repleta de pesados smokings masculinos de veludo e seda, camuflando-se na meia-luz do corredor lateral. Seu coração batia com tanta violência contra as costelas que ela temeu que o som a denunciasse. Uma vendedora jovem, com um sorriso plastificado e uniforme impecável, correu para atender os novos clientes. Mariana prendeu a respiração, espiando pela fresta entre dois ternos escuros. Ela podia ver o perfil do marido. A postura relaxada, a confiança transbordando de cada gesto. Ele parecia o protagonista de um filme romântico. O contraste entre o conto de fadas que ele vivia ali e o inferno que ele proporcionava a Mariana em casa era tão absurdo que ela sentiu vontade de gritar até romper as cordas vocais.
O diálogo que se seguiu pareceu perfurar os tímpanos de Mariana. Rodrigo, com a voz carregada de autoridade e charme, dirigiu-se à vendedora. Ele pediu o modelo mais espetacular da loja, algo que fosse digno da beleza inigualável da mulher que o acompanhava. A amante, em um tom ensaiado de falsa modéstia, tocou o peito dele e pediu para que ele não a deixasse constrangida. A vendedora, farejando uma comissão altíssima, bateu palmas de alegria, anunciando que acabavam de receber uma coleção exclusiva de estilistas parisienses. Mariana ouvia a palavra Paris sair dos lábios da loira como um suspiro devoto. Rodrigo prometeu que ela poderia provar a loja inteira se quisesse, pois o tempo não importava. Atrás da fileira de smokings, o oxigênio parecia não ser suficiente. Como ele podia estar tão calmo? Como ele podia estar desfilando publicamente com uma amante e comprando um vestido de noiva enquanto ela, a esposa legal e legítima, dona do patrimônio que sustentava aquele luxo, se escondia como uma criminosa? A raiva começou a se misturar com a dor, criando um coquetel inflamável nas veias de Mariana. Ela já não sentia frio. Seu corpo inteiro ardia em uma febre de indignação contida e silenciosa. A vendedora, enquanto separava as capas de proteção dos vestidos deslumbrantes, fez a pergunta que paralisou o universo de Mariana. Ela queria saber quando seria o grande dia, o momento feliz. A loira olhou para Rodrigo, transferindo o peso da resposta para ele. O marido de Mariana sorriu, ajeitou os botões dos punhos da camisa e declarou com a maior naturalidade do mundo que o casamento aconteceria em no máximo 30 dias. 30 dias. O número ricocheteou dentro do crânio de Mariana como um tiro em um quarto fechado. O mundo girou. As luzes da loja piscaram de forma distorcida. Como ele pretendia se casar em um mês se ainda estava casado com ela? O divórcio no Brasil, mesmo amigável, envolvia burocracias, partilha de bens, audiências. E Rodrigo não havia sequer mencionado a palavra separação. Pelo contrário, ele estava organizando uma festa pomposa para a esposa no dia seguinte. Uma tempestade de pensamentos sombrios invadiu a mente dela. Aquilo não era apenas um caso extraconjugal. Rodrigo estava orquestrando algo metódico, frio e calculista. Havia um plano em andamento, um roteiro macabro, no qual ela era a vítima ignorante. A sensação de perigo iminente fez com que seus músculos se retesassem, prontos para lutar ou fugir. A amante recolheu uma montanha de vestidos de renda branca e desapareceu dentro de um provador espaçoso, adornado com espelhos venezianos. Rodrigo sentou-se em um sofá de veludo capitonê bem em frente, pegando uma taça de champanhe que lhe foi oferecida. Mariana percebeu que a vendedora se afastava para buscar mais opções. Ela precisava chegar mais perto para ouvir o que conversariam através da cortina. Sem pensar duas vezes, puxou um vestido de festa em tom champanhe de uma arara próxima, um tecido pesado de pedrarias, e caminhou rapidamente para o provador adjacente ao da loira. Trancou a porta atrás de si com as mãos trêmulas. O espaço era pequeno e claustrofóbico, cheirando a carpetes novos e mofo sutil. Ela se sentou no pequeno puff redondo, o vestido de pedrarias embolado em seu colo como um escudo inútil. Encostou a orelha na fina parede de madeira forrada de tecido que dividia as cabines. O silêncio era rompido apenas pelo som do tecido escorregando do corpo da mulher ao lado. Mariana fechou os olhos, o rosto banhado em lágrimas silenciosas, forçando-se a escutar. Era o ato mais doloroso de sua vida, mas ela sabia que precisava entender o que estava prestes a destruí-la completamente. A voz da mulher surgiu através da parede, mimada e impaciente. Ela chamava Rodrigo de amor, perguntando quando ele finalmente se livraria de sua esposa deprimida e sem graça. O tom era de quem exige o pagamento de uma dívida. Rodrigo respondeu preguiçosamente, o som do cristal de sua taça de champanhe tinindo. Ele a tranquilizou, afirmando que faltava muito pouco. Explicou que só precisava pressionar Mariana um pouco mais no aspecto psicológico. O golpe final seria fazê-la assinar a doação irrevogável da mansão e a transferência do controle total da construtora da família para o nome dele. Mariana sentiu como se uma faca quente entrasse lentamente por suas costelas. O homem que dormia ao seu lado não queria apenas terminar o casamento.
Ele queria aniquilá-la financeiramente, roubando a herança deixada por seus pais falecidos. Quando a amante questionou o que aconteceria se a esposa se recusasse a assinar, Rodrigo riu. Uma risada seca e sem alma. Ele afirmou que tinha métodos para destruir a credibilidade de Mariana, alavancas que a forçariam a ceder qualquer coisa para não perder o que mais amava. A perversidade do plano era tão monstruosa que Mariana teve que tapar a boca com as duas mãos para não gritar. Encolhida no puff do provador, Mariana tremia de forma descontrolada. As lágrimas quentes manchavam o tecido caro do vestido que ela abraçava. A amante continuou pressionando, avisando que sua paciência tinha limites e que havia uma fila de homens ricos implorando por sua atenção. O que aconteceu a seguir foi um show de horrores para a esposa traída. Rodrigo, o mesmo homem que tratava Mariana com rigidez militar, que gritava por qualquer detalhe fora do lugar em casa, começou a implorar. Ele usou um tom de voz patético, quase choroso, suplicando para que a loira não o abandonasse. Prometeu que tudo estaria resolvido em semanas, que a fortuna de Mariana logo seria o império deles. A humilhação de ouvir seu algoz rastejar aos pés de outra mulher foi a gota d'água. Toda a submissão, todo o esforço de Mariana para ser a esposa perfeita durante anos, tudo havia sido em vão. Ela estava casada com um parasita, um sociopata que sugava sua vida, sua sanidade e, em breve, seu dinheiro. E se dependesse dele, ela seria jogada na rua como lixo. Uma raiva ancestral, pura e vulcânica, começou a secar suas lágrimas. Ela não seria a vítima daquela história. O pranto cessou. Seus olhos abriram, frios e focados. A cortina do provador de Mariana balançou bruscamente. A vendedora jovem estava do outro lado, chamando por ela com voz carregada de preocupação, perguntando se a cliente estava passando mal. O pânico de ser descoberta fez Mariana saltar do puff. Ela limpou o rosto freneticamente, ajeitou o cabelo despenteado e pigarreou antes de responder com a voz mais firme que conseguiu encontrar. Avisou que estava perfeitamente bem. Ao abrir a cortina, a luz clara da loja bateu em seus olhos inchados. Ela não hesitou. Entregou o vestido champanhe amassado nas mãos da vendedora atônita, puxou o cartão de crédito e comprou a peça sem sequer experimentar, sem olhar o preço exorbitante. Tudo o que ela precisava era sair daquele shopping antes de cometer um assassinato ou desmaiar. Mariana caminhou em passos rápidos pelos corredores, a sacola de luxo balançando em sua mão. O mundo exterior parecia ter perdido as cores. Chegar ao estacionamento, ligar o motor do carro e entrar no trânsito caótico da Marginal Pinheiros foi feito em um transe automático. O único pensamento claro que brilhava em sua mente destroçada era que precisava buscar sua filha. Beatriz era seu porto seguro e agora o único motivo pelo qual ela lutaria até o fim. A escola de Beatriz era um oásis de tijolos aparentes e jardins bem cuidados na zona sul de São Paulo. Quando Mariana desceu do carro, lutou para recompor os traços do rosto. Ela não podia transmitir o terror que sentia para a filha. A menina de 6 anos saiu correndo pela porta de vidro da sala de aula, correndo do seu jeito peculiar. Devido ao encurtamento severo de uma das pernas, o andar de Bia era irregular, exigindo um sapato ortopédico pesado que não disfarçava o balanço inclinado de seu corpo a cada passo. Ver aquilo sempre partia o coração de Mariana em 1000 pedaços, mas hoje doía mais. Bia abraçou as pernas da mãe com força, escondendo o rosto. A voz infantil embargada confessou que um dos colegas, Felipe, havia zombado dela novamente por não conseguir correr no parquinho. A tristeza nos grandes olhos castanhos da menina era insuportável. Mariana ajoelhou-se no piso de borracha da escola, ignorando as outras mães glamurosas ao redor, e abraçou sua pequena com todo o amor que possuía. O cheiro de massinha de modelar e shampoo infantil acalmou os batimentos erráticos do coração de Mariana. Ela alisou os cabelos de Bia, prometendo que tudo ficaria bem, escondendo a tempestade furiosa que ameaçava desabar sobre as duas. O defeito físico de Beatriz sempre foi o gatilho da destruição do casamento. Rodrigo nunca escondeu o nojo que sentia pela limitação da filha. Ele se recusava a ser visto em público com ela, dizendo que a menina arruinava a imagem de perfeição da família.
As discussões no passado eram brutais. Rodrigo apontava o dedo na cara de Mariana, cuspindo palavras cruéis, acusando a esposa de ter genes fracos, de ter se alimentado mal durante a gravidez. Ele a culpava pela deficiência da menina. Mariana passava noites em claro chorando, sentindo-se a pior mãe do mundo. Os médicos afirmavam que era necessário esperar o crescimento da criança, pelo menos até os 7 anos, para tentar procedimentos cirúrgicos complexos e dolorosos. Mas para Rodrigo, Bia era apenas uma vergonha que precisava ser escondida no andar de cima da casa. Ele nunca ia às apresentações escolares, nunca elogiava os desenhos perfeitos que a menina fazia. Todo aquele histórico de crueldade paterna passou como um filme pela mente de Mariana. Ela olhou para o sorriso triste de Bia e percebeu, com uma clareza cortante, que não permitiria que Rodrigo a usasse para feri-la. O marido não apenas não as amava, ele as odiava profundamente. Enquanto Mariana se levantava, enxugando delicadamente as lágrimas do rosto da filha, uma sombra alta projetou-se sobre elas sob a luz do fim de tarde. Um homem parou a poucos metros de distância, segurando firmemente a mão de um menino pequeno. Era Felipe, o garoto que atormentava Bia. Mariana tensionou os ombros, adotando uma postura defensiva, pronta para proteger sua cria como uma leoa. O homem, no entanto, não tinha uma postura agressiva. Ele era alto, possuía ombros largos moldados por um terno impecavelmente cortado em tom azul marinho. Seus olhos, de um cinza profundo e inteligente, demonstravam um constrangimento genuíno. Ele se apresentou como Lucas. Com uma voz grave e compassiva, pediu desculpas pelo comportamento inaceitável do filho. Ele forçou Felipe a dar um passo à frente e pedir perdão a Beatriz, o que o menino fez com as bochechas vermelhas de vergonha. A atitude do homem pegou Mariana completamente desprevenida. Acostumada a um ambiente onde as falhas eram sempre jogadas debaixo do tapete ou culpas transferidas, ver um pai assumindo a responsabilidade por educar o filho com decência foi um choque. O contraste imediato entre a integridade daquele estranho e a podridão moral de seu marido a deixou momentaneamente sem palavras. Lucas, notando a exaustão nos olhos de Mariana, abriu-se de uma maneira rara. Com um sorriso triste e autodepreciativo, confessou que criava Felipe sozinho. Explicou que sua ex-mulher havia abandonado os dois há anos, preferindo uma vida de festas intermináveis, compras no exterior e álcool, a assumir a maternidade. O homem revelou que lutava diariamente para ser uma boa referência, mas falhava às vezes devido ao cansaço da rotina intensa de trabalho. Mariana sentiu uma empatia imediata pulsar em suas veias. Ela murmurou algumas palavras de conforto, admitindo que seu próprio marido era um fantasma dentro de casa, embora ainda estivessem casados. A honestidade do momento quebrou o gelo entre eles. Lucas então sorriu de um jeito que fez os cantos de seus olhos se enrugarem charmosamente. Ele confessou que a observava há meses na porta da escola. Disse que Mariana sempre passava como um furacão preocupado, ignorando seus cumprimentos, completamente absorta em Beatriz. A revelação trouxe uma cor viva às bochechas pálidas de Mariana. Alguém a via. Alguém prestava atenção nela de uma forma que não era para criticar seu vestido ou seu peso. Ela sentiu uma pontada de vergonha por nunca ter notado a presença marcante de Lucas ali. O constrangimento se dissipou rapidamente quando Lucas, com um brilho divertido no olhar, comentou que Felipe implicava com Beatriz apenas porque não sabia como lidar com o fato de achar a menina fascinante. As crianças, ouvindo a conversa, trocaram olhares curiosos. Felipe ofereceu um de seus brinquedos para Bia, que o aceitou com um sorriso tímido. Lucas sugeriu que os 4 fossem tomar um sorvete em uma gelateria próxima para selar a paz. Em um dia normal, Mariana teria inventado uma desculpa educada e fugido para as sombras de sua mansão. Mas aquele não era um dia normal. O mundo dela havia acabado algumas horas antes em um provador de shopping. Ela olhou para a filha, que parecia animada com a ideia, e depois para Lucas, cuja presença exalava uma segurança sólida e reconfortante. Ela aceitou. O trajeto até a sorveteria foi feito a pé, sob as sombras das árvores das ruas arborizadas. A mente de Mariana viajava entre o inferno de sua realidade matrimonial e a estranha leveza daquela tarde. Caminhar ao lado daquele homem a fez perceber como o ar fora da redoma de controle de Rodrigo era fresco. Por um momento, ela se permitiu esquecer o pesadelo
e focar no riso que surgia dos lábios de sua filha. O ambiente interno da gelateria italiana era quente, cheirando a baunilha, café expresso e casquinhas assadas. As crianças dividiam uma mesa pequena, rindo enquanto lambuzavam o rosto. Mariana e Lucas sentaram-se em frente a eles. Sem perceber, ambos haviam pedido o mesmo sabor: pistache. A coincidência arrancou um riso cristalino de Mariana, um som que ela própria não ouvia há muito tempo. A conversa fluiu de forma natural, sem esforço. Descobriram afinidades que iam desde preferências literárias até o gosto por viagens para lugares calmos em vez das metrópoles agitadas. Lucas era sagaz, atencioso e sabia escutar. Ele a olhava diretamente nos olhos, fazendo-a sentir-se interessante e viva. Contudo, em meio àquela bolha de falsa normalidade, Lucas fez uma pergunta delicada. Ele questionou por que ela não procurava um especialista para corrigir o problema da perna de Beatriz. Mariana imediatamente se retraiu, erguendo escudos. Com uma voz seca e defensiva, repetiu o discurso médico de que a menina era muito nova e a cirurgia brutal. A menção ao problema da filha reacendeu a escuridão que ela carregava, lembrando-a das críticas cruéis do marido. O clima leve evaporou, substituído pela tensão de uma mãe que passou a vida inteira protegendo a filha do julgamento alheio. Percebendo a mudança na postura de Mariana, Lucas agiu rapidamente. Ele tocou o dorso da mão dela com delicadeza, um gesto de respeito e urgência. Desculpou-se profundamente se pareceu invasivo, explicando que seu melhor amigo de infância, o Dr. Henrique, era dono de uma clínica de ortopedia de vanguarda localizada em Florianópolis, de frente para o mar. Explicou que o médico havia desenvolvido técnicas revolucionárias para crianças, operando idades menores com recuperações incrivelmente rápidas e indolores. Lucas afirmou que as listas de espera eram enormes, mas que, por ser quase um irmão para o médico, conseguiria uma vaga imediata para Beatriz. As palavras dele bateram contra as defesas de Mariana como ondas purificadoras. A possibilidade real de cura, de dar à filha uma vida normal sem o sofrimento que Rodrigo tanto usava para torturá-las, iluminou o espírito de Mariana. Os olhos dela encheram-se de lágrimas, desta vez de uma esperança feroz e protetora. Ela estava diante de uma saída. O universo estava oferecendo uma chave de ouro, bem no momento em que ela descobriu que seria trancada na escuridão por seu marido. Lucas anotou o número do médico em um guardanapo, selando um pacto invisível entre eles. O encanto da tarde foi estilhaçado de forma brutal. O celular de Mariana começou a vibrar violentamente dentro da bolsa sobre a mesa. O nome de Rodrigo brilhava na tela como um alerta tóxico. Ao atender, a voz do marido cortou o ar como um chicote. Ele exigia saber onde ela estava, berrando que a casa estava uma bagunça devido aos preparativos para a festa extravagante do dia seguinte e que ela estava perdendo tempo na rua. Mariana, instintivamente, encolheu os ombros, usando a voz submissa que havia desenvolvido como mecanismo de defesa ao longo dos anos. Ela tentou argumentar, lembrando que nunca quisera aquela festa, mas ele disparou uma série de ofensas, chamando-a de ingrata, de mulher morta por dentro, ressaltando que ela só se importava com a menina defeituosa. A humilhação de ser repreendida como uma criança desobediente, com Lucas observando tudo do outro lado da mesa, foi massacrante. Ela tentou desligar, mas a pressão psicológica de Rodrigo venceu. Derrotada, com a voz tremendo de raiva e vergonha, ela concordou em voltar para casa imediatamente. A submissão dela não era fraqueza, era a pausa tática de quem sabe que está pisando em um campo minado e ainda não tem as armas para lutar. Quando ela abaixou o telefone, o rosto de Lucas estava transformado. A expressão relaxada havia dado lugar a uma seriedade intensa e analítica. Ele não precisou ouvir as palavras de Rodrigo para entender a dinâmica de poder e o abuso emocional que exalava da ligação. Antes que Mariana pudesse murmurar desculpas esfarrapadas e pegar a bolsa, Lucas segurou a mão dela. O toque era firme, transmitindo uma força que ela precisava desesperadamente. Ele pediu que ela não se preocupasse com a conta e a fitou com uma gravidade inabalável. Disse que ela não precisava esconder nada dele. E, com uma voz baixa e profissional, revelou algo que soou como intervenção divina.
Ele era um dos advogados familiaristas mais respeitados de São Paulo. Especialista em divórcios litigiosos, proteção de patrimônio e guarda de menores. Ele entregou a ela seu cartão dourado. Lucas afirmou que, a qualquer hora do dia ou da noite, se ela precisasse de uma saída, ele seria seu escudo legal. Mariana pegou o cartão com os dedos trêmulos, sentindo que segurava uma arma carregada. Ela reuniu Beatriz, agradeceu apressadamente e saiu em direção ao carro, o peito apertado por um turbilhão de emoções contraditórias. O terror de voltar para casa e a certeza crescente de que seu cativeiro estava com os dias contados. A noite do aniversário de Mariana transformou a mansão em um circo de horrores refinado. A casa pulsava ao som de um quarteto de cordas, iluminada por lustres de cristal e inundada pelo aroma de caviar e flores raras. Dezenas de pessoas influentes da elite paulistana circulavam com taças de champanhe, pessoas cujos nomes Ana mal conhecia. Ela usava o vestido de pedrarias champanhe que havia comprado às pressas. Diante dos espelhos parecia uma rainha triste, um fantasma vagando por sua própria vida. Beatriz havia sido proibida pelo pai de descer. A menina estava trancada no quarto, jantando sozinha com a babá, afastada dos olhos da alta sociedade para não envergonhar Rodrigo. Mariana sorria mecanicamente, agradecendo felicitações vazias, enquanto por dentro contava os segundos para que aquele pesadelo terminasse. Cada olhar de Rodrigo para ela era um misto de posse e desprezo velado. Ele interpretava o papel de marido apaixonado para a plateia com uma maestria assustadora. Mariana observava os movimentos dele e se perguntava como pôde ser cega por tanto tempo. Ela estava cercada de luxo, mas o ar da sala sufocava. E então, o pesadelo subiu de nível. O coração de Mariana errou as batidas quando viu a porta de entrada dupla se abrir. Lá estava ela, Vanessa, a amante do shopping. A mulher caminhava pela sala de estar com a arrogância de quem já se considerava a nova dona do lugar. Ela usava um vestido vermelho escarlate que desafiava qualquer regra de etiqueta para convidadas. O sangue ferveu nas veias de Mariana. Rodrigo não apenas planejava roubá-la. Ele tinha a audácia sádica de trazer a amante para dentro da casa dela na noite de seu aniversário. Afrontando seus limites, Mariana caminhou a passos duros até Vanessa. A loira a cumprimentou com um sorriso carregado de veneno, elogiando cinicamente como ela estava bem conservada para a idade. Mariana respondeu à altura, lembrando que aquela casa e o império que a bancava eram exclusivamente seus. Antes que a briga explodisse, Rodrigo surgiu do nada, agarrando o braço da esposa com uma força que deixaria marcas. Os olhos dele eram poços de fúria. Mariana, longe de se encolher, sorriu friamente e declarou que já sabia de tudo, do casamento em um mês, dos planos de roubo. Rodrigo percebeu que havia perdido o controle do teatro, e como um animal acuado, ele decidiu atacar da forma mais suja possível. Em um movimento repentino, Rodrigo soltou Mariana e pediu a atenção de todos os convidados, batendo uma colherinha contra a taça de cristal. O silêncio tomou conta do imenso salão. Com um sorriso largo e falso, ele anunciou que a noite não estaria completa sem uma apresentação especial. Ele declarou, com voz teatral, que sua querida filha Beatriz desceria para dançar para os convidados. O pânico gelou o estômago de Mariana. Ela sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele queria expor a deficiência da menina, fazê-la tropeçar e ser motivo de pena ou risos abafados. Era a punição final por Mariana ter descoberto seu segredo. Uma demonstração de poder sádica. A babá despontou no topo da escadaria, segurando a mão de Bia, que tremia de medo. A criança, frágil e assustada, não entendia por que havia sido convocada para um mar de estranhos. O sangue de Mariana incendiou. Ela gritou um não desesperado que rasgou o silêncio educado da festa. O instinto materno anulou qualquer preocupação com a etiqueta social ou com a aparência de compostura. Ninguém ia usar sua filha como objeto de humilhação. Como uma leoa protegendo sua cria, Mariana avançou contra o marido. Ela agarrou as lapelas do paletó caro de Rodrigo, desferindo tapas e empurrões com a força do desespero. Ela gritava no meio do salão, chamando-o de monstro, de psicopata, exigindo que ele ficasse longe da menina.
Rodrigo, no entanto, não reagiu com agressividade física. Ele recuou, erguendo as mãos de forma defensiva, e iniciou a performance de sua vida. Com o rosto voltado para os convidados em choque, ele começou a lamentar em voz alta, pedindo desculpas pelo estado da esposa. Com lágrimas falsas nos olhos, ele afirmou que ela havia misturado medicação com muito álcool, que sofria de crises psiquiátricas graves e dependência severa há anos. Ele pedia compaixão aos amigos, interpretando o mártir perfeito lidando com uma mulher insana. Os sussurros horrorizados correram pelo salão. Os convidados olhavam para Mariana com uma mistura de repulsa e pena. Mariana paralisou. O cabelo despenteado, o rosto vermelho, a respiração ofegante. Naquele cenário que Rodrigo havia montado, ela realmente parecia uma mulher fora de si. Ela entendeu a armadilha. Aquele era o plano para declará-la incapaz. Soluçando de ódio e impotência, Mariana correu escada acima, agarrando Beatriz nos braços e trancando-se no quarto da menina. A noite se arrastou em um limbo de terror. Ela ouviu os convidados irem embora, os murmúrios cessarem e o silêncio engolir a mansão. Ela não pregou os olhos, velando o sono da filha até que a luz pálida da manhã entrasse pelas cortinas. Quando finalmente desceu, encontrou Rodrigo na luxuosa sala de jantar, tomando um uísque matinal como se tivesse vencido uma guerra. Ele sorriu, vitorioso, e ditou seus termos. Exigiu que ela o acompanhasse ao cartório ainda hoje para assinar a doação da casa e a passagem da empresa. Se ela recusasse, se lutasse, ele usaria os vídeos gravados por convidados na noite anterior. O teatro estava armado. Ele provaria que ela era uma alcoólatra desequilibrada, venharia a guarda total de Beatriz e, como prometeu, internaria a menina em uma instituição, longe dos olhos dele e de Mariana. A ameaça era tão letal e bem estruturada que o chão desapareceu debaixo dos pés dela. Rodrigo era um estrategista brilhante, mas ele subestimou o que uma mãe acurralada é capaz de fazer quando a vida de sua filha está em jogo. Mariana engoliu o ódio e vestiu a máscara da submissão. Ela baixou a cabeça, forçou algumas lágrimas falsas de derrota e concordou com os termos dele. Pediu apenas que a ida ao cartório fosse na hora do almoço, pois precisava deixar Bia na escola. A resposta inflamou o ego de Rodrigo, que acreditou ter esmagado completamente o espírito da esposa. Ele concordou, com o ar de um imperador benevolente, e saiu para o escritório, certo de que o triunfo estava próximo. Assim que o motor do carro do marido ecoou para longe, a apatia de Mariana sumiu. A adrenalina assumiu o controle. Ela correu para o escritório particular dele. Ao longo dos anos de casamento invisível, ela havia decorado a senha do cofre escondido atrás do quadro. Suas mãos suavam enquanto girava o disco metálico. A porta pesada se abriu. O cofre estava forrado com pilhas de dólares e euros, dinheiro não declarado que Rodrigo escondia da Receita. Era dinheiro dela, originado das empresas da família. Mariana encheu uma mala de viagem pequena com os maços, sem pena. Pegou passaportes, documentos importantes e algumas roupas. O medo era um motor potente. Ela estava assaltando o próprio ladrão. Com a mala no carro e o coração na garganta, ela correu para a escola de Beatriz. No meio do caminho, o celular tocou. Rodrigo, desconfiado, exigiu uma prova de que ela não estava fugindo. Frio e rápido, ele pediu uma foto dela com a menina na escola. Mariana estacionou bruscamente, pegou Bia, entrou no corredor da escola e tirou uma selfie encenando calma na frente do mural de desenhos. Enviou a foto para o algoz. O silêncio no aparelho foi o sinal verde de que ele havia acreditado. Mariana entregou um maço espesso de notas de R$ 100 para a professora, comprando seu silêncio absoluto, e pegou a mochila escolar da filha. Ao sair pelo portão, Lucas já esperava em sua SUV blindada, conforme o combinado na mensagem desesperada que ela havia enviado de madrugada. Mariana pulou no carro com Bia, chorando de alívio. Mas Lucas foi prático e brilhante. Antes de irem para o aeroporto, ele a levou a um laboratório de luxo. Sob sua supervisão jurídica, Mariana fez um exame de sangue completo e um toxicológico de fios de cabelo. A prova cabal de que ela não tinha uma gota de álcool ou drogas no sistema. O vídeo da festa havia se tornado uma prova inútil. Eles estavam livres. O voo para Santa Catarina a aguardava.
6 meses se passaram desde a fuga alucinante de São Paulo. A brisa salgada da Praia da Joaquina, em Florianópolis, soprava os cabelos agora curtos e iluminados de Mariana. O cheiro de maresia e protetor solar era o aroma de sua nova liberdade. Longe das garras de Rodrigo, o plano de Lucas havia funcionado com precisão cirúrgica. Ao receber as provas de sanidade e o processo de divórcio implacável conduzido pelo advogado, Rodrigo recuou. Sem o trunfo contra a esposa, ele foi expulso da empresa e da mansão, perdendo a amante, que se cansou da espera. Mariana recuperou sua vida, mas sua maior vitória corria pela areia fina da praia naquele exato momento. Beatriz ria em voz alta, perseguindo gaivotas sob o sol do sul. O som das risadas misturava-se ao quebrar das ondas. A menina corria perfeitamente. Dr. Henrique havia realizado um milagre da medicina moderna. Após cirurgias delicadas e meses de fisioterapia intensiva, o defeito na perna da garota havia desaparecido quase por completo. Observar a filha saltar e correr livremente era uma oração respondida. O coração de Mariana transbordava uma gratidão que as palavras humanas jamais seriam capazes de expressar de forma justa. Absorta na beleza do momento, Mariana sentiu uma mão forte e quente pousar suavemente em seu ombro. Ela virou-se e o sorriso de Lucas iluminou seu dia como o próprio sol de Florianópolis. Ele havia voado de São Paulo em segredo, trazendo Felipe junto para brincar com Bia. Os meninos logo se juntaram na areia, construindo castelos. Lucas a olhou com aquela mesma intensidade do dia em que se conheceram na sorveteria. Ele passou o dedo polegar delicadamente pelo rosto de Mariana, admirando a mulher forte e curada que ela havia se tornado. Com a voz grave, cheia de uma ternura infinita, ele confessou que o amor que sentia por ela, que começou apenas com admiração silenciosa na porta da escola, agora era a força mais poderosa de sua vida. O divórcio dela estava finalizado, as correntes estavam quebradas. Ele perguntou se havia espaço no coração dela para construir algo verdadeiro, algo onde não houvesse segredos, medo ou controle. Mariana olhou para aquele homem íntegro, depois para sua filha saudável, e soube que a tempestade havia acabado. Com os olhos brilhando de alegria genuína, ela não disse uma palavra. Apenas se ergueu na ponta dos pés e o beijou, selando seu recomeço perfeito à beira-mar. A história de Mariana nos ensina que, por vezes, a traição mais dolorosa é apenas o empurrão que precisamos para encontrar a nossa verdadeira força. Ela não apenas salvou a filha e recuperou sua dignidade, como também encontrou um amor sincero que as abraçou com respeito e devoção. Você já teve que recomeçar a vida do zero após uma grande decepção? Como você encontrou forças para seguir em frente? Deixe seu comentário aqui embaixo, nós queremos conhecer a sua história. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes. Até a próxima!